Depois de ser brutalmente derrotado e ver Momo em perigo sem poder fazer absolutamente nada, alguma coisa finalmente despertou dentro de Okarun. Um chifre começou a crescer em sua testa, seus dentes mudaram e tudo indica que uma nova transformação está prestes a surgir. Mas que poder é esse e de onde é que ele veio? Quer saber a resposta e tudo o que rolou no capítulo 245 de Dandadan? Então se liga porque eu vou te contar tudo isso agora. Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui com mais uma review de Dandadan, hoje do capítulo 245, O Homem que Esperavam. E começamos exatamente de onde paramos, com os reforços finalmente se juntando à batalha. Quinta, é claro, faz questão de começar com sua apresentação completa, incluindo até o próprio título, porque, bom, é o Quinta, né? E seus delírios de grandeza. Logo depois, o Sr. Camarão explica que eles vieram dar apoio, enquanto Vamola chega gritando Oden na área, e Rokuro, né, no meio da guerra, como sempre, como a gente viu lá no capítulo passado, ele só tá pensando em vender ali os produtos dele, o Oden dele. Ao ver toda aquela galera chegando sem qualquer dificuldade, a Dragon Knight Porco Espinho se pergunta o que diabos a tropa de vanguarda estava fazendo para não conseguir impedir os reforços. Reise, por outro lado, não tá nem aí com isso, porque assim que ele coloca os olhos em Quinta, perde totalmente a cabeça e grita que vai matá-lo. Os dois então ativam seus poderes e partem para cima dos nossos heróis. Mas Quinta já imaginava que poderia acabar entrando novamente em uma batalha como aquela, e por isso veio preparado. Ele pegou emprestado um pouco da nanoskin da casa de Momo, que, só lembrando, que ela foi reconstruída com esse material depois lá do arco do olho maligno. Reis avança com tudo na direção de Quinta, mas antes que consiga acertá-lo, ele separa sua nave do restante do tanque, fazendo Reise simplesmente passar direto. Com a nave separada, porém, alguém precisa continuar controlando o restante do veículo, não é mesmo? E por isso Quinta pede para Rokuro, ou melhor, para o moço do Oden, assumir a direção. Só que Rokuro, se valendo do velho ditado que nem relógio trabalha de graça, imediatamente quer saber quanto é que ele vai receber pelo serviço, fazendo Quinta responder indignado: você acha que se pode comprar amizade com dinheiro? Mas tem um detalhe curioso nessa interação: aparentemente o Rokuro ainda não revelou o seu nome para eles. Então eu realmente queria saber como é que ele acabou sendo arrastado, como que ele acabou se juntando à galera para participar dessa batalha. Não acredito que a Vamola tenha ido especificamente atrás dele, até porque ela também continua chamando o cara simplesmente de moço de Oden, o que indica que ela não se lembra dele. Então fica aí a minha curiosidade. Mas enfim, com o Rokuro assumindo a direção, Quinta pode voltar toda a sua atenção para Reise, que continua perseguindo ele e o provocando, chamando-o de porco lerdo e dizendo que não vai conseguir escapar. Só que Quinta deixa claro que aprendeu bastante desde o último confronto entre os dois. Naquela ocasião ele havia focado demais na defesa e acabou sacrificando sua mobilidade. Então dessa vez ele decidiu resolver esse problema criando uma nova armadura que ele batizou de Grande Quinta Freedom, que eu vou falar pra vocês, hein galera, ficou muito da hora esse design aí. Além do que, eu gostei bastante de ver como ele tá ficando cada vez mais habilidoso no uso da nanoskin. E talvez essa evolução não esteja acontecendo apenas nos poderes, porque Quinta também admite que agora existem pessoas, ou melhor, amigos que ele quer proteger. Reise obviamente manda ele parar de bancar o espertalhão e parte novamente para cima, dando início a uma verdadeira batalha aérea entre os dois. Então, pelo menos por enquanto, temos nosso primeiro confronto definido: Quinta contra Reise. Isso enquanto Okarun continua desacordado, porque eu ainda espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que ele tenha a oportunidade de amassar o Reise
antes desse arco acabar. Enquanto os dois trocam golpes no céu, voltamos para o chão, onde a Dragonite Porco Espinho tenta dar apoio ao Raze, mas percebe que eles estão altos demais para que ela consiga fazer alguma coisa. E enquanto ela está distraída olhando para cima, ela é atropelada. Rokuro passou ali sem aviso com o veículo e, como se nada tivesse acontecido, ele ainda oferece um Oden para ela, explicando que a sua meta é fazer cada cliente gastar 1000 ienes, coisa que Vamola imediatamente reclama porque tá caro demais, enquanto a Dragonite fica completamente revoltada pelo simples fato de ter acabado de ser atropelada. Cara, eu adoro como Tatsu consegue colocar essas cenas galhofas, né, essas cenas idiotas no meio de uma batalha sem quebrar o clima. Só que a Dragonite definitivamente não achou nenhuma graça. Curiosa, ela ativa novamente seu rolo compressor coberto de espinhos e avança contra o grupo, mas dessa vez o Sr. Camarão entra na frente, bloqueia o ataque e joga a mulher para longe. Ela rapidamente se recupera e pergunta se ele também é portador de alguma habilidade, afinal a aparência dele mudou. Então o Sr. Camarão responde que é apenas um produtor de leite com um corpo extremamente resistente e, apesar de ser contra a violência, está disposto a abrir uma exceção quando precisa proteger seus companheiros. E pronto, com isso temos nossa segunda luta definida, Sr. Camarão contra Dragonite Porco Espinho. Enquanto eles ficam para trás resolvendo essa treta, Chiquitita, Vamola e Rokuro continuam avançando em direção ao Godzilla, pois a Vamola pede para o Rokuro deixar ela descer lá, porque ela é a única opção naquele grupo capaz de enfrentar uma criatura daquele tamanho. Ou seja, galera, a batalha de Kaiju vai acontecer de novo. Agora, eu também tô curioso para descobrir se o Sr. Camarão fez algum upgrade no traje da Vamola desde a última vez. Ou será que a Vamola também vai conseguir utilizar aquele modo carniceiro? Lembram dele, galera? Eu até já comentei aqui em outro vídeo, aquele modo que o Hatsu usou lá no arco dos globalistas espaciais. Então, nesse confronto, a Vamola vai lutar contra o Godzilla, enquanto a Airo e o Olho Maligno devem ficar responsáveis pelo Gagliostro e o Palhaço. E conforme os reforços vão se dividindo entre seus respectivos adversários, entendemos porque a tropa de vanguarda não conseguiu impedir que eles chegassem até ali. E é porque eles estavam ocupados demais tomando um sacode do Yatagarasu. O nosso barbeiro tá usando aquela tesoura gigantesca que ele pegou da Gilles com uma habilidade absurda e enfrentando vários inimigos sozinho. Até que de repente uma mancha de tinta começa a se aproximar dele e de dentro dela surge o outro Dragonite, aquele cara do tapa-olho, que possui poderes relacionados a um polvo. Ele tenta pegar o Yatagarasu de surpresa, mas o barbeiro consegue desviar no último instante. Sem desistir, porém, o Dragonite espalha um enorme jato de tinta pelo campo de batalha, acertando até alguns dos próprios companheiros, algo que eu tenho certeza que ele não dá a mínima, e começa a utilizar aquela tinta para nadar e se movimentar rapidamente pelo cenário. A partir daí, ele começa a perseguir Yatagarasu, que sai correndo, enquanto reclama que não consegue nem ter um minutinho de descanso, já que ele tá sozinho contra um exército inteiro. Só que ele não ficaria sozinho por muito mais tempo. De repente, dois Jiang X surgem e atacam o Dragonite, deixando Yatagarasu surpreso ao reconhecer aquelas criaturas que, no folclore chinês, são frequentemente descritas como uma espécie de vampiro saltitante ou zumbi. Logo depois, ouvimos duas vozes ao longe. Uma delas se pergunta se acabou fazendo besteira porque não sabe se atacou um inimigo ou um aliado, enquanto a outra responde que também não sabe, mas tem certeza de uma coisa: todos contra um é uma baita de uma sacanagem. E aí temos a confirmação de quem são essas vozes, e se trata de Zuma e Adachi Sensei. Zuma aparece correndo entre os Jiangxis e partindo direto para ajudar na batalha, enquanto Adachi Sensei permanece um pouco mais afastada, preocupada com
com ele e pedindo para tomar cuidado para não se machucar. Zuma, meio irritado, Zuma é o tipo de filho rebelde, né, que não respeita os pai e a mãe. Pelo amor de Deus, Zuma, tem que dar uma melhorada nisso aí, né? Responde que não pode prometer nada. Olha aí, parece que o Zuma tá arrumando uma nova mãe, hein? Pode anotar aí que a Adachi Sensei vai acabar namorando o policial Bega e o Zuma vai voltar a ter um pai e uma mãe. Só que depois de acompanhar toda essa pancadaria espalhada pelo campo de batalha, finalmente voltamos para Momo e Okarun. Momo começa a rastejar lentamente em direção ao Okarun, que continua desacordado no chão, e depois de conseguir finalmente chegar até ele, Momo vira o Okarun de barriga para cima e, enquanto comenta sobre o quanto aqueles inimigos foram cruéis, começa a retirar vários produtos para cuidar de seus ferimentos. E são exatamente os mesmos produtos que o Okarun havia utilizado para fazer curativos nela depois de salvá-la do espinossauro. Momo então pega uma tesoura e se aproxima ainda mais, se preparando para cortar parte da roupa de Okarun e ter acesso aos seus ferimentos. Enquanto faz isso, porém, ela observa o estado de Okarun e comenta, preocupada, que aquilo tudo deve estar doendo muito. E então passamos a enxergar tudo pela perspectiva do próprio Okarun. Seus olhos começam a se abrir lentamente e a primeira coisa que ele enxerga é Momo diante dele. Só que quando a cena finalmente revela seu rosto por completo, vem a bomba. Seus dentes se tornaram afiados como serras, um pequeno chifre cresceu em sua testa e toda a região ao redor dos seus olhos assumiu uma aparência escura, enquanto suas pupilas parecem terem ficado totalmente brancas. Galera, que capítulo insano foi esse? Tá aí finalmente confirmado que o Okarun começou a despertar seu novo poder e uma nova transformação vem aí. Agora, essa revelação também levanta algumas perguntas, sendo a primeira delas, se Okarun realmente possuía algum poder escondido dentro dele, por que é então que a Dragonite não conseguiu roubá-lo usando a faca Kozuka? Para mim, a explicação mais provável é que esse poder ainda estivesse dormente naquele momento, ou seja, o Okarun já possuía alguma coisa dentro dele, mas aquela habilidade simplesmente ainda não havia despertado. E se o poder acabou de despertar agora, então surge uma segunda pergunta ainda mais importante. Qual que foi o gatilho para esse poder despertar? Para mim, a resposta pode estar diretamente ligada ao que aconteceu com a Momo no capítulo anterior. O Okarun estava totalmente impotente, ele foi obrigado a assistir enquanto o Reize tentava violentar a Momo, a pessoa que ele mais queria proteger, e aquela situação despertou nele um nível de ódio que a gente praticamente não tinha visto ainda. Tanto que naquele momento o Okarun chegou a pensar que realmente queria matar o Reize. E logo depois disso ele perde a consciência, então existe a possibilidade de que tenha sido exatamente naquele instante, quando ele se entregou completamente à raiva e ao desejo de matar, que alguma coisa dentro dele finalmente despertou. E se a gente voltar um pouquinho na história, vamos nos lembrar que essa não teria sido a primeira vez que Okarun se transforma de maneira inconsciente quando algo envolve a Momo. A gente já viu isso acontecer quando ela foi ameaçada pela vovó Turbo, ou até mesmo quando outros alunos falaram mal dela, fazendo com que suas emoções ativassem os poderes da vovó Turbo antes mesmo que ele percebesse. Então talvez estejamos vendo aqui uma situação parecida, só que agora envolvendo esse novo poder. E a grande diferença é que Okarun está desacordado enquanto sua transformação começa, o que levanta a possibilidade de que esse possível lado Oni assuma o controle de seu corpo. O que me lembra bastante quando Okarun foi amaldiçoado pela vovó Turbo. Naquela época, a consciência dela era muito mais forte e dominava completamente seu corpo, sendo que ele só conseguiu utilizar aqueles poderes livremente depois que a Seiko separou a consciência da vovó Turbo da energia espiritual que permaneceu dentro dele. Então pode ser que alguma coisa parecida aconteça agora. Se o Okarun realmente despertar dominado por esse lado Oni, pode
pode acabar sem conseguir distinguir amigos de inimigos e atacar qualquer pessoa que esteja por perto, inclusive a própria Momo, que nesse momento está literalmente do lado dele. E caso isso aconteça, talvez seja justamente ela quem consiga acalmá-lo e trazer sua consciência de volta. Outra possibilidade seria o Yatagarasu interferir, porque tudo indica que ele possui bastante experiência lidando com poderes e entidades sobrenaturais. De qualquer forma, independentemente de como esse despertar vai funcionar, uma coisa está confirmada: novo poder e nova transformação do Okarun vem aí. E eu gosto muito dessa ideia, porque eu já falei aqui algumas vezes no canal que eu prefiro ver o Okarun desenvolvendo um novo poder, né, um poder próprio, do que simplesmente recuperando as habilidades da Vovó Turbo. A transformação da Vovó Turbo é muito legal, é muito da hora, é legal, mas eu quero ver o Okarun não dependendo mais desse poder. E talvez essa nova transformação não traga apenas um aumento de poder, mas uma habilidade adicional. Um detalhe que me chamou a atenção é que os curativos no rosto do Okarun parecem começar a se desfazer justamente enquanto sua aparência muda, o que pode indicar que essa possível forma Oni também possui algum tipo de regeneração. Ainda é cedo demais pra gente afirmar isso, mas seria um upgrade extremamente útil, considerando quanto esse moleque vem apanhando nos últimos tempos. Esse arco aí o que o diga, né? O braço dele virou uma peneira, o corpo todo estourado na calçada, então uma regeneraçãozinha não faria mal nenhum. E também tem uma outra possibilidade: será que esse despertar aconteceu apenas por causa do ódio contra o Raze, ou existe alguma relação com o Kanabo de Oni? Porque reparem numa coisa: quando a Dragonite começa a atacar o Okarun, ele ainda tá com o Kanabo ativo. Depois disso, porém, a arma simplesmente desaparece e nem mesmo aquela pequena forma inicial, que parece aquele ferrinho enferrujado, aparece novamente. Pode ser simplesmente que o Okarun tenha guardado o Kanabo em algum lugar, ou de repente caiu longe dele? Pode ser, mas também existe a possibilidade do Tatsu estar deixando alguma pista de que o Okarun teria absorvido, incorporado ou se fundido de alguma forma com o poder da arma. Infelizmente, vamos ter bastante tempo para teorizar sobre essa questão, porque vem aí uma pausa brutal de 2 semanas com um novo capítulo sendo lançado só no dia 14 de setembro. Então não esquece de comentar aí embaixo o que você achou do capítulo e as suas teorias. Será que o Okarun vai acordar descontrolado e vai partir para cima da Momo e de qualquer pessoa que ele vê na frente dele? E o que realmente despertou esse poder? Será que foi o ódio pelo Raze e o que aconteceu com a Momo? Ou foi o próprio Kanabo? Ou até mesmo alguma outra coisa? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Galera, espero que tenham gostado da review. Se curtiu, deixa aquele likezão e compartilha para dar uma força para esse vídeo. E se for novo por aqui, se inscreve no canal se quiser receber mais conteúdos de Dandadan. No mais, como sempre, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!